Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viver Direito Podcast. Hoje com o meu grande irmão, treinador mental de atletas, um cara que tem minha admiração, um cara que mudou minha vida também em vários sentidos. Prazer te receber aqui, Nicolas Pascoaleto. Prazer, meu irmão. Prazer é todo meu, Eduardo. Muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite, né? Gente que está juntos há um tempo já e vem passando por todo esse processo aí de transformação pessoal, empresarial. Então é um prazer enorme estar aqui nesse ambiente, né? Que acontece muita coisa todo dia, muita competição, muita vitória. Então é um prazer enorme. Muito obrigado. Muito legal. Vai ser um bate-papo incrível, com certeza. Tenho certeza que vai mudar a vida de muitos de vocês que estão nos acompanhando. Meu público, então, Nicolas, né? Advogados, empresários também, são pessoas que têm muitas vezes dificuldades que atletas também têm, a gente sabe disso. Eu quero começar te perguntando, cara, o que definitivamente na tua vida foi a maior virada de chave para te entender que a mente de fato comanda o resultado, cara? Eu fui atleta, né, dos meus 6 anos até os 17 anos de idade. Eu me dediquei inteiramente ao esporte, ao motocross. E essa jornada, essa década da minha vida, foi o período da minha vida que mais me ensinou e que eu mais carrego ensinamentos até hoje. Só que também eu falo, foi o período que eu vivi as melhores experiências através do esporte, mas também as piores experiências. E foram essas piores experiências que me fizeram compreender depois de um tempo, quando a minha carreira esportiva terminou, o quanto a mente comanda a nossa vida. O nosso corpo, a nossa parte técnica, o quanto a gente consegue se adaptar, tudo no nosso ambiente é comandado primeiro pela nossa mente. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, o que a gente acaba adotando, né, das pessoas para nós, sendo que às vezes nem é o que a gente quer. E com o tempo eu fui aprendendo isso, mas eu precisei viver um trauma muito grande na minha vida, né, com um treinador que eu tive quando eu estava no auge da minha carreira, e ali com essa pessoa que eu admirava antes de conhecer ela, eu vivi o maior trauma e a minha carreira esportiva terminou. Eu cheguei no ponto de olhar para aquilo que eu senti na minha pele e dizer, se isso aqui é o esporte, para mim acabou tudo. Porque realmente aquilo ali foi muito negativo, seria até um crime, se hoje em dia, né, se eu tivesse levado isso para algum advogado, seria um crime, mas naquele momento, em primeiro lugar, eu fiquei com vergonha de falar para qualquer pessoa o que aconteceu, eu levei alguns anos para abrir o que aconteceu, mas a decisão que eu tomei no dia foi de acabar com tudo e viver outra coisa. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei uns 2 anos praticamente em depressão. Na época nem se diagnosticava depressão, mas depois eu fui entender que eu estava, né, buscando tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né, e não conseguia. E foi aí nesse período todo que eu mergulhei muito de cabeça na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Comecei a fazer terapia, a participar de muitas imersões, desenvolver, de fato, fortalecer o lado espiritual também. E ali eu me encontrei. Ali eu olhei para trás e pude perceber que o que aconteceu de pior na minha vida, na verdade, estava me preparando para a melhor fase da minha vida, que eu nem imaginava que seria, que é o que eu vivo hoje, vivo há muitos anos já, né, ajudando pessoas a não passarem pelo que eu passei. Porque tem muita gente que passa por isso, e não só no esporte. Às vezes dentro de uma empresa, dentro de um escritório, né, com pessoas ali que estão ali para liderar, mas acabam afetando negativamente a vida do colaborador, da pessoa. E isso é muito ruim, porque não é só sobre a atuação daquela pessoa, daquele indivíduo dentro do ambiente esportivo ou de trabalho. O que a gente movimenta numa pessoa, quando a gente encontra ela no elevador, aquilo ali pode perdurar no dia dela. Tu sabe muito bem disso, né? Exato. Então, a nossa mente comanda tudo justamente por isso. Porque não é as coisas que acontecem na nossa vida que mudam a nossa vida. É o que a gente faz com aquilo que acontece. E isso é o que depende de nós e da nossa mente exclusivamente. Então, se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente está perdendo, de fato, assim, o maior benefício que a gente tem enquanto a gente tem vida. Exatamente, cara. E bom, a gente sabe muito bem que o Brasil está liderando o índice de depressão, de ansiedade. Tu tem esses relatos em relação de teus clientes, teus empresários, atletas, o pessoal que tu trabalha também. E, assim, o que te fez perceber naquele momento esses abusos que tu estava sentindo, tudo isso? Porque
tem muita gente que passa, a gente até tem clientes, pessoas que eu converso nesse sentido, mulheres muitas vezes, que estão passando por isso. Sim. Momentos de abuso, seja com líder, seja com cônjuge, seja com qualquer pessoa. Qual seria o conselho para essa pessoa começar a perceber e despertar isso? Porque de um pior momento da tua vida, talvez foi uma coisa positiva que tu transformou em positiva a partir daquilo ali, que te trouxe até aqui e tem a ver com a tua carreira e o que tu transmite hoje também nos teus conteúdos na tua vida. Qual o conselho para essa pessoa sair desse buraco que ela está, desse momento que ela não está enxergando muitas vezes? Primeiro, esse buraco é solitário para a maior parte das pessoas. Porque quando a gente está sofrendo um abuso, né, e, cara, no esporte, acontece uma quantidade de abuso sexual que é uma coisa absurda, só que ninguém conta. Só conta quando explode, né? E por que as pessoas não contam e só contam depois que explodiu? Porque elas têm vergonha. Só que às vezes elas não têm a pessoa certa para expressar isso, para compartilhar isso. Elas têm a família, que elas não vão falar porque é uma vergonha muito grande. Elas têm às vezes uma amiga, um amigo, que não vão falar porque vai ser uma vergonha muito grande. Só que elas não têm uma pessoa que dá direcionamento, uma pessoa que acompanha ela para o crescimento dela, que vai estar do lado dela para apoiar tanto nos momentos de vitória quanto nos momentos de derrota, nos desafios. E eu não tive essa pessoa. Quando eu mais precisei, quando eu estava sozinho, quando eu estava precisando, eu estava sozinho, me sentia sozinho. Eu não tinha uma pessoa para me guiar e me mostrar, cara, a gente vai olhar para isso, foi difícil, foi duro, é uma marca que vai ficar na tua vida, mas a gente vai dar a volta por cima, sabe? Tu não escolheu passar por isso, foi a pessoa ali que escolheu, mas a maneira como tu vai reagir a isso depende de ti. Eu não tive ninguém para me falar isso. Então o primeiro ponto que eu diria, cara, para as pessoas é tenha pessoas. E se tu não tem essas pessoas no ambiente hoje, pague essas pessoas. Porque só assim tu vai crescer, cara. A gente vive num mundo, ambiente social. Não tem como crescer na vida se a gente não conviver com pessoas boas. Se a gente conviver com pessoas ruins ou aquelas pessoas que, cara, a gente vem pra vida e a gente não escolhe com quem vai conviver. Às vezes na nossa própria família, a gente vai ter desafios muito grandes com pessoas. Às vezes é um irmão, uma irmã que, cara, tem inveja de ti. Às vezes é um pai que, sabe, não tá do teu lado, que é o teu mal. É estranho falar isso, mas é mais comum do que as pessoas pensam. E ninguém conta isso, ninguém fala isso abertamente, o que eu tô falando aqui agora. Por quê? Porque é vergonhoso. Quando a gente pensa, pô, eu tenho um puta desafio, perdão da palavra, mas é isso. Tenho um puta desafio com a minha mãe, por exemplo, a pessoa não vai falar isso porque ela sente vergonha daquilo ali. Só que às vezes não foi ela que escolheu, cara. Ela tá crescendo naquele ambiente e ela se condicionou aquilo ali. Então ela tá tentando se proteger de uma coisa, mas ela nem sabe como se proteger. E ela não deveria estar se protegendo, ela deveria estar crescendo na vida dela. Entende? Exato. Então, quando as pessoas não têm pessoas para direcionar, para ajudar, acaba sendo solitário e um buraco muito grande que às vezes a pessoa não vai conseguir sair ou vai demorar muito para sair. E tem um outro ponto muito importante, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer. Para quem não sabe, o Nicolas é meu mentor aí há 3 anos já. E, cara, se isso aqui está acontecendo, que foi um sonho, foi algo que eu visualizei, tanto de podcast como qualquer outra coisa que está acontecendo na minha vida. Com certeza a gente começou a mentalizar isso 3 anos atrás, tu sabe bem disso. Sem dúvidas. Então, o que talvez tu já enxergava ou não, enfim, a gente sabe que esse processo de mentoria, inclusive muito deturpado esses termos nas redes sociais, de coach, de qualquer outra coisa, que as pessoas alguns pensam que é bobagem, que não funciona, e assim por diante. Então, primeiro ponto, te agradecer, cara, por isso, porque quem eu tô me tornando, com certeza tu tem boa participação disso. Sei que depende da minha entrega, né? Hoje, como mentor, eu falo isso para os meus mentorados também, porque aprendi muito contigo também. Sei que depende da entrega deles, sei que dependeu da minha entrega, mas eu tive alguém que me deu um direcionamento, que tinha passado por coisas que talvez eu iria passar, que conseguiu me guiar, que conseguiu estar comigo no ambiente, como tu mesmo disse, né? Questão de ambiente. E tem um ponto interessante aqui que eu quero trazer à tona na conversa, que é o seguinte: tem pessoas que estão no fundo do poço, que estão no buraco, que de repente esse é o ponto de inflexão. Tu trouxe um pouco da tua história ali. Mas tem pessoas no qual a mente está sabotando e que elas pensam que elas estão no máximo potencial delas e talvez elas não estejam, como era o meu caso. Sim. 3 anos atrás. Com resultados na vida, já profissionais, etc. Pensando que estava próximo do meu limite. Isso é muito comum de acontecer? Tu vê muito isso? É comum, mas quando a pessoa está num nível, vamos dizer, baixo de consciência, né, em relação à própria vida,
e olhando apenas para o resultado. Então ela pega um resultado, 2 que ela teve na vida ali e ela acredita que ela está no melhor. Sendo que, na verdade, a gente sempre está muito distante do nosso melhor. A gente pode estar no melhor que já esteve até hoje. E esse é o objetivo, acho que, de vida de todo mundo, né? Eu preciso estar no meu melhor hoje, em vários aspectos. Mas a gente acreditar que a gente está no nosso máximo, isso nos limita, né? Se um atleta acredita que ele está no máximo dele, ele não tem mais para onde evoluir. Ele precisa sempre estar entendendo pontos que ele pode trabalhar e melhorar. E eu lembro muito bem, né, Eduardo? A gente já contou isso para algumas pessoas até, quando a gente teve a primeira conversa, o Eduardo me procurou, foi através de um amigo até do Fábio, Exato. né, que tinha passado pela mentoria comigo, e o Eduardo entrou em contato e falou, né, cara, mas beleza, entendi como é o trabalho, mas eu queria saber o que vai acontecer, porque eu já tô 100% em tudo, né, na vida. E aí foi ali que eu vi assim, cara, esse cara vai crescer muito. Esse cara vai explodir na vida. E aí depois da primeira sessão que a gente teve, né, não sei se tu lembra, mas tu me mandou um áudio depois da sessão falando, cara, tu mudou minha vida. Tu sabe que aconteceu tanta coisa depois disso que é interessante relembrar esse áudio 3 anos atrás. Sim. E aproveita para falar um pouquinho de repente, do teu trabalho, de como funciona essa questão, de como tu trabalha nesse processo intensivo, né? Eu fiz um processo intensivo contigo, mas enfim, para falar um pouquinho disso também. Cara, o meu trabalho, basicamente, né, eu faço uma reprogramação mental na pessoa, só que quando eu falo uma reprogramação mental, não tem relação apenas com o cérebro, né, apenas com a parte cognitiva, mas sim com a parte emocional, com a parte de hábitos da vida da pessoa, com a parte profissional, familiar, com tudo que envolve a vida daquele indivíduo, né? Então a gente trabalha de uma forma macro e micro dentro de um processo onde eu entro na vida da pessoa e olho para a vida dela para ajudar ela a alcançar o melhor dela naquela fase, para que ela continue melhorando, encontrando uma melhor versão a cada dia, né, enquanto a gente tem vida. Basicamente isso. E tu sabe que um ponto muito interessante que me veio uma frase à tona agora é que a gente pensa assim, pô, eu tô tendo um resultado bom, de repente quem tá assistindo tá pensando, não, mas eu tô bem na vida. Será que eu preciso? Será que eu devo buscar algum tipo de mentoria? Será que algum curso, algum evento, algum workshop, alguma palestra? Não sei. Eu lembro de uma frase, não sei se foi tu que me comentou, ou se eu ouvi em algum lugar, enfim, mas assim, o Messi é o melhor jogador do mundo, né? Foi por muitos anos. Mas o Messi só é o Messi porque ele tem um treinador. Ele até pode ser bom sozinho, mas com um treinador ele é melhor. Sim. Porque o papel desse treinador é justamente extrair o máximo desse cara. Exato. É muito do papel que a gente está falando aqui. Eu quero voltar à questão à tona do esporte, enfim, o quanto isso... quero te perguntar, o quanto isso contribuiu a questão tanto das vivências negativas que tu teve, mas também de outros, fez motocross, já depois musculação, depois dos outros esportes. Fala um pouquinho disso, o quanto isso de fato impacta na vida do empresário. Hoje tem um cara que tem Atleta Pro, tem Aplicaí, tem várias empresas, tem colaboradores, enfim. O quanto essa mentalidade do atleta é importante para o mundo dos negócios. Eu falo assim que eu devo tudo ao esporte, né? Tudo que eu me tornei, quem eu sou na vida, o que eu conquistei, eu devo ao esporte, porque o esporte foi a maior formação da minha vida. E então eu até falo, né? Quem foi atleta e deixou de ser atleta, na verdade, nunca deixa de ser atleta, porque a mentalidade dele e a personalidade dele foi formada em cima daquilo ali. Então, onde eu aprendi que eu precisava ter pessoas? No esporte. Por quê? Porque depois de um tempo, né, enquanto a gente tá vivendo naquele ambiente, tá num piloto automático, a gente só vê aquilo ali. Então parece que é o único caminho que tem. Só que eu sempre tive treinadores no esporte, né? Para evoluir, sempre tive treinadores. E tive ótimos treinadores e o pior treinador do mundo eu tive também. Então o que eu consegui compreender ali, né, depois de um tempo que eu percebi? Que não só a gente precisa ter pessoas, mas a gente precisa ter as pessoas certas. Não é a quantidade de pessoas que importa. Tem gente que tem 50 amigos, né? Ou acha que tem 50 amigos, sendo que, cara, na hora que tu precisar, se sobrar 2, agradece muito. Porque esses 2 realmente são teus amigos. Teve algum momento que tu mudou muito teu ambiente social, de amizade? Teve algum momento da tua vida que tu fez essa transformação brusca? Com certeza. Quando eu me tornei treinador mental e comecei a trabalhar com atletas, eu mudei completamente o meu ambiente. Por quê? Não quer dizer que eu abandonei as pessoas. Tiveram pessoas na minha vida, amizades que, cara, eu amo eles até hoje.
Só que por não concordar com comportamentos deles, não com a pessoa deles, mas com comportamentos deles, eu precisei me afastar. Para quê? Para crescer a minha vida. Porque se eu me mantivesse naquele ambiente, lidando com comportamentos que eu não gosto e que eu não queria para minha vida futura, quando eu tivesse uma família como eu tenho hoje, né? Por exemplo, eu tinha amigos que, cara, traíam as esposas e achavam isso muito bonito, né? A gente sabe que tem ambientes que são assim, cara. Os caras acham que isso é uma vitória, né? Que é ser mais homem. E eu fui compreendendo aquilo sempre como, cara, isso é ser um rato, tu não é um homem, entende? Sim. Que se fosse ao contrário, tu estaria lascado, meu, tu estaria lá no chão, se sentindo um lixo. Então como é que tu tá se sentindo um leão fazendo isso? Tu não é isso. E aí eu não concordava com aquilo e eu olhei pra minha vida, eu coloquei a minha vida em perspectiva e pensei, o que eu quero pro futuro? Cara, eu quero uma família, eu quero uma esposa que caminhe do meu lado, que sabe, que acredite nas mesmas, tenha os mesmos valores, que sonha junto comigo e que trabalhe junto comigo pela vida que a gente vai construir. Quero ter filhos, né? A gente nunca sabe se a gente vai poder ter mesmo, se Deus vai nos abençoar, mas graças a Deus abençoou, né? E hoje tudo isso acontece, mas eu tenho a plena certeza de que o que eu vivo hoje só aconteceu porque eu mudei os ambientes lá atrás, né? Há 15 anos atrás, eu mudei completamente o ambiente, né? Então precisei sair de perto de pessoas que eu amo até hoje, as pessoas, mas que eu não concordo com os comportamentos que elas tinham e provavelmente ainda têm. Perfeito. A gente fala muito que ambiente define destino, né? Completamente. Às vezes uma decisão de 15 anos atrás, com certeza te trouxe até aqui. Sem dúvidas. O presente é só um fruto das decisões tomadas no passado, né? Exato. E tu trouxe agora um ponto no qual eu te admiro muito também como pai. E, cara, eu quero entrar num assunto que eu acho que é transformador para quem tá ouvindo. A gente sabe o quanto o Gabriel, ele impactou vidas agora ultimamente, né? E se sentir à vontade, enfim, de falar sobre isso, acho que é uma coisa bem interessante. O que mudou no Nicolas depois do acontecido agora, cara? Cara, eu tinha passado pela maior dor da minha vida com o meu treinador. E agora, aquela dor não existe mais. Porque a dor que eu senti nesses últimos meses, né, nessas últimas semanas, foram 20 dias na UTI com o Gabriel, sedado e entubado, olhando para um filho de 4 meses ali, cara, dentro de uma UTI, sentindo uma impotência que não tem nem como explicar, porque a sensação de um pai, de uma mãe, né, eu senti a dor da minha esposa ali também, de ver um filho daquela forma, tendo que pensar que o pior poderia acontecer e que a cada dia que a gente estava ali poderia ser o último dia da vida dele. Isso, sem dúvidas, é a maior dor que eu já senti na vida e eu não sei se eu vou sentir uma dor parecida ainda. Então isso realmente altera muita coisa na nossa vida. Eu sempre valorizei a família, sempre coloquei o tempo de qualidade com a família à frente de qualquer coisa, mas o que aconteceu agora, e graças a Deus a gente viveu um milagre, né, que o Gabriel se recuperou do quadro que ele teve, saiu da UTI, está em casa, como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus. Mas foram dias, né, semanas ali que ensinaram muito. Ensinaram muito, que mostrou também, cara, quanta coisa não tá no nosso controle. E que a gente precisa soltar, só que o que tá no nosso controle, a gente tem que fazer o melhor. Vou te dar um exemplo, né? Naqueles dias que a gente tava ali, eu e minha esposa, a gente revezava 24 horas cada um, porque só podia ficar uma pessoa junto na UTI, e tinha que ficar, né, por conta de ficar olhando o que acontecia. Então é um ambiente muito muito duro, assim, né, porque tu tem que estar o tempo todo atento. Então ali, aquelas 24 horas, a gente não dormia, cochilava, e qualquer apito que dava nos aparelhos, a gente já acordava, e, né, era assim o tempo todo. Então era um momento de muita aflição ali, mas que também tinha que ter muita fé. E aí o que a gente vivia ali, que eu fui abrir para minha esposa só depois, e ela viveu a mesma coisa, né, é que quando eu encontrava ela, quando ela chegava no hospital, a gente se trocava e tal, eu buscava dar força para ela. E ela também sempre se mantinha ali ereta. Só que por dentro, a gente estava destruídos. Destruídos. Sem praticamente força. E aí eu fazia o trajeto, inclusive aqui de Caxias do Sul, nunca mais faço esse trajeto como eu faria antes, né?
Porque agora eu lembro, cada vez, primeiro eu vim de Garibaldi até Caxias do Sul com meu filho no colo, dentro de uma ambulância, de uma UTI móvel, e sem saber se ele chegaria com vida. E cada retorno que eu tinha para casa, que minha esposa ficava no hospital, eu voltava chorando, dirigindo e chorando, colocando para fora, porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas junto com esse choro eu colocava para fora aquilo que eu não podia usar, que era a minha vontade de resolver, só que eu não podia resolver. E às vezes é isso, que a gente segura tantas coisas dentro de nós que, cara, já não tá mais no nosso controle. Então eu colocava aquilo para fora, longe da minha esposa, para não transmitir aquilo para ela. Só que ao mesmo tempo eu mandava isso para Deus, colocava para Deus e falava, cara, é contigo. Sabe, eu não posso fazer mais nada, eu não tenho capacidade nenhuma de resolver isso, tá nas tuas mãos. E ali as coisas começaram a fluir, a ter melhoras, a ter pioras, mas aos poucos foi acontecendo e depois que a gente vive isso, a vida nunca mais é a mesma. A gente olha para os filhos de uma forma diferente, a gente olha para os pais de uma forma diferente, a gente olha para as pessoas no geral de uma forma diferente, porque eu já tinha muito a mentalidade de que não existe dificuldade, existe desafio. Só que a dificuldade que a gente pensa às vezes, né? Pô, tô com uma dificuldade aqui hoje para resolver um problema com um cliente e tal. Cara, isso é um desafio. Dificuldade é tu tá dentro de um hospital, tá? Onde um filho tá ali, acamado, sedado, entubado, e tu não pode fazer nada. Isso é dificuldade. Porque ali tu tá diante de algo que tu, cara, não tem controle mais nenhum e é uma dor muito grande. Isso é dificuldade. Mas ao mesmo tempo, se a gente encarar só como uma dificuldade, a gente vai passar por um sofrimento muito maior do que deveria. Então, isso reformula muita coisa na vida sobre ter a perspectiva do que é dificuldade de fato, o que a gente deve gastar o nosso tempo, sabe? Eu vejo que tu ressignificou algumas coisas, assim, a nível do que tu acreditava ou não. Qual foi a maior mudança que tu teve de... Eu acreditava que era isso e depois que aconteceu, cara, eu mudei de opinião. Porque a gente muda de opinião e não tem problema mudar de opinião. Eu acho que às vezes pode ser uma evolução mental, de nível de consciência que a gente está tendo. Qual foi a maior mudança que tu teve? Foi a nível de prioridade? Foi a nível de... na tua vida, assim? Eu acho que eu fortaleci algumas coisas, né? Em primeiro lugar, a fé. Isso tudo nos mostrou o quanto a gente tinha que entregar mais a Deus, né? A nossa vida, agradecer mais. Eu sempre tenho, né, o hábito da gratidão, mas, cara, nunca é o suficiente. A gente está tendo bênçãos o tempo todo e a gente não se dá conta disso. Então, por exemplo, a gente tem 2 crianças, né? Uma de 2 anos e meio, que é um furacão, e o Gabriel de 5 meses agora, que é calmo, tá o tempo todo sorrindo, né? É o contrário da Martina. E antes a gente olhava, pô, bagunça em casa e tal, a Martina, onde ela passa, ela derruba tudo, vira um caos, assim, né? A bagunça de brinquedo e tal, e a gente olhava e caramba, quanta bagunça e coisa. E agora, cara, faça mais bagunça, sabe? Faça mais. Espalha mais brinquedo, depois a gente guarda juntos, porque em seguida não vai mais ter esses brinquedos. Ela não vai mais ter interesse nisso aqui, ela vai ser uma pessoa, né, vai se tornar adolescente, vai se tornar adulta, e isso aqui a gente vai sentir saudades. Então aquilo que a gente pode controlar, né, se esforçar com o nosso próprio trabalho, de organizar as coisas e tal, cara, isso é uma benção. Agora, aquilo que a gente não controla, que não está mais nas nossas mãos e realmente causa um sofrimento, isso talvez é a dificuldade. Mas também vai ter bênção ali se a gente tiver muita fé. Então, isso fortaleceu muito para mim, para minha esposa, né, para a família no geral, porque realmente é uma experiência que marca muito, né? E a gente sofre numa UTI, tu tem filha, né, Eduardo? Espero que tu nunca passe por isso que a gente passou, porque se eu tenho um desejo para todos os pais e mães do mundo é que, cara, não passem por o que a gente passou. Porque lá dentro a gente não sofre só pelo nosso filho. A gente sofre por cada bebê e família que está lá. Uma UTI pediátrica, né, que tem crianças ali dos 3 meses até 12 anos, eu acho, é muito dura porque tu olha todas as pessoas que estão ali internadas, as crianças, elas têm a vida inteira pela frente. E a gente saber que o risco da vida delas está acontecendo ali, da vida acabar,
é algo que dói muito porque a gente olha para aquilo como não sendo o curso natural da vida, né? A gente acredita que o curso natural da vida é o quê? Os mais velhos vão partir antes. Só que até que ponto isso é a verdade? Isso não é uma verdade absoluta. Basta a gente estar aqui para não estar mais. E a única certeza que todos nós temos é que a gente vai ter um último dia. Alguns preferem não pensar nisso. Eu penso todo dia. Todo dia eu penso. Todos os dias antes desse ocorrido, dessa situação toda, eu sempre, quando beijo minha filha e meu filho também, eu penso, cara, até quando eu vou ter isso aqui? Será que hoje não pode ser o último dia? E com o Gabriel, nosso bebê, né, de agora 5 meses, eu falei sempre pra Jéssica assim, eu falei, cara, eu vou aproveitar muito mais ele do que a gente aproveitou a Martina nessa fase pequenininha. Por quê? Porque a Martina tá com 2 anos e a gente não lembrava, até ter o Gabriel, não lembrava mais de como era segurar um bebê pequenininho, do cheiro do bebê, sabe, de tudo aquilo, porque são muitas transformações nessa fase inicial da vida de uma pessoa, de uma criança. Então, acontecem muitas coisas todos os dias e a gente vai vivendo os próximos capítulos muito rápido. A nossa vida adulta, ela parece muito igual, muito parecida, né, se a gente vive num piloto automático. Mas se a gente também se der conta, acontecem muitas transformações todos os dias. Então eu tive muito essa visão assim de eu vou aproveitar o Gabriel 200%. E era o que eu estava fazendo antes do episódio, da gente ir para a UTI ali. E lá na UTI eu pensei assim, cara, puta, será que eu estava aproveitando tanto assim ele? Porque ele vai cedo? Isso é um pensamento que eu estou externalizando agora, que eu tive lá, né? Porque foi uma das maiores dores que eu senti. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, cara, tá contigo Deus, e eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, porque eu tô aproveitando enquanto eu tenho. E na vida, se a gente não aproveitar enquanto a gente tem, se a gente não for gratos enquanto a gente tem, a gente não vai ter mais bênçãos. Vai ser o fim. Inclusive tem uma frase, né, do Fernando Pessoa que diz assim, cadáveres adiados que procriam, né? Esse é uma frase desse poema dele e tal. E isso é muito forte, porque se a gente olha para a vida hoje em dia, cara, obrigado, tem muitas pessoas que estão sendo cadáveres adiados que procriam, ou seja, pessoas que seguem a manada, que têm filhos, que têm um emprego, mas que estão vivendo todos os dias como se, cara, não estivessem vivos. Ou não estivessem vivendo, eles estão vivos, mas não estão vivendo. Estão vivendo um piloto automático o tempo todo. Então só estão adiando algo que, cara, é a morte, é o fim. Só que não se dão conta disso. Qual é a diferença da pessoa que está vivendo e sobrevivendo? Por que eu te pergunto isso? Porque eu falo muito, até inclusive um adendo aqui, o nome do podcast é sobre isso. Né? E a gente criou juntos. A gente foi numa conversa, eu e tu, que a gente se deu conta disso. Porque eu sou um cara, e confesso, abrindo aqui, eu sobrevivi por um bom tempo, cara. Todos nós. E quando eu falo sobrevivi, eu digo assim, cara, não significa que a minha vida era ruim em todos os sentidos. Só que eu fazia tudo sem perceber. Eu tinha uma bênção sem perceber e sem agradecer. Tinha minha filha, tem a filha, tem a esposa, mas, cara, tu tá trazendo agora à tona. E se for o último dia? Quando que é o último momento? Tu lembra do momento que eu me perguntei, que a gente se perguntou numa conversa de, cara, será que eu posso ter dado o último beijo na minha mãe? Eu dei o meu melhor nesse beijo, né? Será que eu dei o meu melhor? Será que eu tô dando o meu melhor? E assim, por que eu trago de novo isso? Porque, cara, muita gente que me acompanha, muitos advogados, eles estão nesse momento de sobrevivência. E tudo bem, talvez seja uma fase, a pessoa está passando, né? Eu acredito muito espiritualmente que tudo coopera para o bem. Né? Romanos 8:28, tudo coopera para o bem, cara, daqueles que amam a Deus. Então, assim, é uma transição, o cara tem que passar. Inclusive, eu acredito que foi uma bênção isso que Deus te proporcionou. Sem dúvidas. Eu olho dessa forma. Sem dúvidas. Por mais que a gente queira que, ninguém passe, a gente sabe quanto dói, eu imagino o quanto deve ter doído isso, mas te abrindo aqui, cara, eu te vejo com uma fé diferente, cara. Então muda muito. Sim. Muda muito. Essa pessoa que está sobrevivendo, o que é, pra gente transbordar de fato, a gente sabe que essa é uma premissa, se a gente está aqui fazendo, cara, não é para nós, é para transbordar. O que a gente pode dizer para essa pessoa que, cara, tá querendo mais da vida, mas daqui a um pouco tá nesse modo de sobrevivência e não tá percebendo como que ela pode começar a despertar, né? Acho que é um pouco do teu livro também, Desperte o Campeão. Esse livro mudou minha vida também. Fala um pouquinho sobre. Cara, tem até um episódio assim, né, para
ilustrar isso e deixar mais prático ainda o entendimento, há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, amigos de um cliente meu, inclusive não é do Brasil, é de outro país vizinho aqui nosso na América do Sul, o pai dessa família faleceu, veio a falecer, capotou a caminhonete e faleceu. E aí o meu cliente foi no velório, né? Chegou lá no velório e uma das filhas, todo mundo estava muito mal, muito triste, né? Como é um velório através de um acidente, assim, uma fatalidade. Mas uma filha estava completamente em desespero. Desespero total. Total. Perdendo a própria cabeça em todos os sentidos. E aí, depois ele ficou sabendo o porquê daquilo, né? As pessoas que estavam ali vieram e contaram para ele, acho que foi um irmão que contou, e falou assim, cara, ela, antes do pai falecer, capotar a caminhonete, ela tinha brigado com ele. Eles brigaram e o pai saiu. E aí capotou a caminhonete e morreu. Qual é a dor que essa filha vai sentir pro resto da vida, turma? Não é por um tempo, é pelo resto da vida. A última memória dela, em relação ao pai, antes da partida, é uma briga. Que poderia ter sido evitada, solucionada, sabe? Então, assim, cara, a gente vive nesse modo automático, a gente é cadáveres adiados que procriam quando a gente não se dá conta disso. De que qualquer momento pode ser o último momento. Eu tô aqui agora, mas eu não sei se eu vou estar daqui 1 minuto. Então por que eu vou deixar algo negativo, um espinho aqui onde eu passei, cara? Porque outras pessoas vão passar aqui. Por que eu não vou dar um abraço em quem eu amo na hora de me despedir? Por quê? Porque eu tô com pressa, porque eu já tenho outra coisa para fazer, porque eu tenho cobrança, porque eu tenho um monte de coisa na cabeça. Só que quanto mais tu viver nesse estado, mais isso vai se tornar um ciclo na tua vida. E talvez tu nunca vai conseguir sair dele, a não ser quando algo muito duro acontecer, como a morte de alguém que tu ama tanto, e tu tiver uma única coisa, um único sentimento, que é arrependimento. E aí o arrependimento faz a gente realmente talvez mudar, né? Porque não garante a mudança, mas normalmente causa uma mudança. Então por que a gente esperar o pior acontecer para mudar? Quando a gente tem a oportunidade de olhar para a nossa vida, colocar a nossa vida em perspectiva agora, entender e falar para ti que hoje pode ser o meu último dia. Então como eu vou viver esse dia? O que eu vou fazer nesse dia? O que eu quero viver? O que eu quero sentir? O que eu quero deixar nas pessoas que eu passar hoje? Sabe, às vezes a gente leva a vida assim tão a sério a ponto de deixar de sorrir. Não sei se tu já viu isso, acho que eu te comentei já, Eduardo. Uma criança, ela sorri 200 vezes mais do que um adulto. Só que todos nós fomos crianças. E somos Por eternos. que a gente deixou de sorrir? É uma pergunta que a gente não se faz. Em que momento que a gente começou a deixar de sorrir, turma? Uma criança sorri, vamos supor, 200 vezes ao dia. Um adulto, uma vez. Quando sorri? Tem gente que está há muito tempo sem sorrir. Porque, não tem nenhuma felicidade? Tem. Mas está levando aquilo como algo normal, comum. E aí quando tu passa por uma dor muito grande, talvez tu vai compreender que, cara, o normal é o extraordinário. Exatamente. Olha que ponto interessante, vou trazer isso, porque a gente já conversou, eu e tu, nos bastidores aqui também sobre, nos nossos bate-papos também. A gente vem ao mundo como crianças, puras, simples. Jesus fala para nós, né, venham as minhas crianças, porque é dela o reino dos céus. E em algum momento a gente vai se perdendo na trajetória. Então a gente vem como crianças, a sociedade vai nos impondo crenças, padrões mentais, e a gente vai perdendo um pouco disso, deixa de sorrir, deixa de agradecer, deixa de fazer coisas que as crianças fazem com simplicidade. As crianças abraçam mais, as crianças sorriem, se divertem mais, está chovendo, elas brincam na chuva, elas é assim, né? Elas vivem de fato, né? Qual que tu acha que pode ser assim um bom conselho para que a gente esteja atento a esses padrões mentais? E tu acredita que, agora entrando já num lado profissional também, tu acredita que esses padrões mentais é o que está fazendo muita gente não ter resultado prático na vida? Tu acredita que o padrão mental é o que molda isso aqui? Sem dúvidas. Nós não somos quem a gente pensa que a gente é, nós somos os padrões que a gente tem. Basicamente é isso. Nós somos, hoje, e temos os resultados como consequência dos padrões que a gente mantém na nossa vida. E na maioria das vezes, isso eu posso assim garantir,
de pessoas de 20, 30, 50, 60 anos de idade que ainda estão vivendo padrões que não foram colocados por eles mesmos, que não foram criados, foram apenas aceitados. Ou seja, padrões que condicionaram a pessoa a viver, agir, pensar daquela maneira. Então, se cada um aqui fizer um exercício agora, quem está ouvindo, e olhar para a sua própria vida e começar a investigar os padrões que tem no dia a dia, qual é o teu padrão com lidar com dinheiro? Ah, meu padrão de lidar com dinheiro, o dinheiro entra, eu gasto tudo. Qual que é o padrão do teu pai e da tua mãe em lidar com dinheiro? Pois eles nunca guardaram nada. Qual é o teu padrão no relacionamento? Ah, eu traio minha esposa, eu já estou no 3º, 4º casamento. Qual é o padrão de relacionamento do teu pai e da tua mãe? E aí tu vai vendo quantas coisas vão caindo assim. Porque se tu não quebrar o ciclo e não mudar, só tem uma opção, tu vai repetir. E é isso que infelizmente a maior parte das pessoas faz. Repete padrões. Antigamente a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Então era muito mais comum disso, né, acontecer, porque, cara, era convivência ali com poucas pessoas, bem menos do que hoje, né? Hoje, digitalmente a gente convive com milhares de pessoas, a mais do que a gente conviveria apenas no ambiente social real, né? E antigamente não, era muito mais limitado. Então, isso exercia uma força ainda maior de repetir padrões, porque era aquilo ali, era aquele ambiente muito fechado. Já hoje a gente tem mais oportunidade, mais informação de como mudar, sabe? Tu pode adotar padrões de alguém que tu admira. Tu não precisa ser o Cristiano Ronaldo para treinar como ele treina. Tu pode treinar como ele treina, tu pode desenvolver uma mentalidade muito parecida com a dele, se tu olhar para os padrões dele, não só para o resultado. E aqui está um erro muito grave que as pessoas cometem. Elas olham apenas para o resultado das pessoas que elas admiram e elas acreditam e sentem apenas o desejo de ter aquele resultado sem adotar os padrões. Só que o que levou aquela pessoa a ter o resultado que ela tem são os padrões que ela colocou na vida dela e que com certeza ainda alimenta. Para exemplificar, tu quer dizer, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem aquele corpo que muita gente admira. Eu tenho que olhar para a rotina dele, tu quer dizer, para os hábitos que ele faz todos os dias, é isso? Exatamente. Quanta água ele toma por dia? Ninguém sabe. Ninguém busca saber, né? Então as pessoas, eu quero ter o físico do Cristiano Ronaldo, mas não bebe 1 litro de água por dia? Tu nunca vai ter, sabe? Tu pode ter todos os outros recursos, se tu não fizer esse básico aqui, não vai ter. Eu quero ter o nível dele dentro de campo, quero ter o nível do Messi em campo, mas eu treino 2 vezes por semana. Tu não vai ter, o Messi está no auge dele, diversas bolas de ouro, e ele continua treinando todos os dias. Ele não parou de treinar porque ele chegou no melhor dele, ele ainda acredita que pode de alguma forma melhorar, mesmo que esteja mais próximo do fim da carreira do que do início, ele está lá todo dia trabalhando. Né? As pessoas olham e pensam, o cara tem todo o dinheiro já, o Cristiano não precisaria mais jogar há muito tempo, mas por que ele está lá? Porque ele vive através daqueles padrões que levaram ele a mudar de vida, a conquistar coisas muito grandes e exercer aquilo que ele tem de melhor com muita qualidade. Né? Então, é saber explorar cada vez mais padrões funcionais, positivos, que vão nos ajudar a crescer. Só que se a pessoa não colocar a vida dela em perspectiva, não estudar a si mesmo em relação àquilo que quer viver no futuro e o que pode fazer no presente para que aquilo aconteça, ela não vai mudar. Ela vai esperar as dificuldades, ela vai esperar a água bater na bunda para aí tentar aprender a nadar. Tu acredita que tem como dividir a vida profissional da vida pessoal em perspectivas diferentes? E uma outra questão também interessante para a gente comentar, tu começou a tua carreira trabalhando só com atletas, né? Inicialmente, né? Inicialmente só com atletas. E depois, acho que faz não sei quantos anos, até legal tu falar sobre, começou a trabalhar com empresários também. Sim. Isso por um motivo que tu compreendeu que os padrões mentais, as crenças, as dificuldades eram muito similares que o atleta tinha muitas vezes, exemplificando. O atleta que não vencia competições ou que não tinha patrocínios era por um motivo X. Algum padrão mental, alguma coisa. O empresário que não está tendo resultado, que a empresa não está vendendo, que os liderados dele não estão, de repente, tendo uma boa performance, é por motivos parecidos? Sem dúvidas. Motivos mentais, culturais e assim por diante, né? São padrões. E aí, essa pergunta é muito boa que tu fez, porque sim, eu comecei trabalhando com atletas, né?
inicialmente ali, fiquei acho que uns 2 anos trabalhando exclusivamente com atletas, tem 10 anos praticamente que eu trabalho nisso, né? E só que no meio disso, desse período, começou o quê? Atletas que eu estava trabalhando, indicar familiares, por exemplo. Então eu tenho cliente, por exemplo, que eu tenho há 8 anos o cliente, né, que segue em acompanhamento. Eu já atendi o pai, eu já atendi o irmão, eu já atendi cunhada, eu já atendi esposa, né? Mas por quê? Porque são pessoas que viram a transformação daquele atleta, tanto no esporte quanto na vida, no negócio que ele tem além do esporte, e perceberam que, cara, eu preciso disso, eu tenho que fazer o que esse cara está fazendo. E aí o atleta vai lá, indica e tal. E eu fui observando, trabalhando em mim também, né, construindo as minhas empresas e tal, o quanto, na verdade, a mentalidade de atleta, ela só nos ajuda a crescer na vida, no esporte, no empreendedorismo, em qualquer coisa, na família, porque o atleta ele tem o quê? Ele precisa ter disciplina para ser atleta, ele precisa ter resiliência, porque ele vai sentir dor todos os dias. E qual que é a jornada do empreendedor? Como que é empreender no Brasil, e não só no Brasil, mas em qualquer lugar? Como que é ser advogado hoje em dia? Tu não vai tomar não todo dia? Tu não vai ter que lidar com pressão em audiência? Tu não vai ter que lidar com fatos que às vezes não são reais? Tu não vai ter que lidar com uma justiça que às vezes é meio injusta? Como é que tu vai lidar com isso, se tu tiver uma mente fraca? Então eu fui percebendo isso, né? Inclusive já trabalhei com vários advogados que de alguma forma têm esporte na vida e tal, e a dinâmica é exatamente igual. Só muda a tarefa que executa. Só muda a tarefa. Mas a dinâmica ali, o processo mental é o mesmo. Inclusive eu tenho clientes, né, executivos assim, que trabalham em multinacionais, que eles têm uma rotina muito mais dura do que um atleta profissional, do que um jogador de futebol de Série A. O jogador de futebol de Série A viaja muito, porque o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão e tal, a Copa do Brasil, é um jogo a cada 3 dias, o Brasil é muito grande, então as viagens são longas, às vezes muda fuso e tudo, né? Então tem tudo isso. Só que um cara que é CEO, CFO de uma multinacional japonesa, americana, ele viaja o tempo todo e ele tem escalas gigantescas, ele tem troca de fuso o mês inteiro, ele não consegue comer direito, ele não consegue dormir direito, porque as pessoas acham que, né, vai voar, vai até a Itália, vai até a China, vai passear. Cara, tu não dorme, porque tu tá trabalhando. Se tu vai a passeio é uma coisa, e mesmo a passeio a gente cansa. Não cansa da viagem? Cansa, então quem dirá trabalhando? Então, às vezes, o empreendedor, o executivo, ele tem uma rotina muito mais dura do que um atleta. E as pessoas não se dão conta disso. Então, cara, se o atleta tem hábitos, comportamentos ali que ele tem justamente para ajudar ele a performar mais, como é que o empreendedor que quer crescer, que quer ganhar mais dinheiro, que quer ajudar mais pessoas, não vai ter uma rotina? Não vai ter hábitos ali construtivos, não vai ter virtudes para instalar na própria vida? Vai viver só no piloto automático, vai fazer o que os outros fazem, vai viver se comparando, focando no que o concorrente está fazendo? Tem como crescer assim? Com certeza não tem. Pessoal, se você está gostando do episódio, por favor, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. O Nicolas não participa de qualquer episódio de podcast, como eu conheço ele, eu sei do tempo limitado dele, o quanto... Ele até falou um pouquinho, o quanto ele é seleto nos ambientes que ele está, então se ele está aqui realmente transbordando. Eu já me arrepiei de ouvir ele falar várias histórias, com certeza alguma coisa agregou na tua vida, então não deixa de se inscrever aí também. Cara, eu quero entrar num assunto agora que com certeza eu já aprendi muito contigo, o pessoal vai ter muito para aprender também, em relação a redes sociais, em relação a marketing. Tu tá há 10 anos, pelo menos 10 anos aí, um pouquinho mais, né, fazendo conteúdos, produzindo e etc. Cara, assim, qual foi a tua maior dificuldade no início? Porque eu tô começando, a gente tá agora com vários projetos, eu tive algumas dificuldades agora já superadas e outras surgindo, a gente sabe dos desafios que tem. Qual foi a tua maior dificuldade no início, assim, e o que te ajudou a ter o resultado que tu tem hoje? A minha maior dificuldade, que pareceu que eu precisava sair de uma trincheira no início, foi vencer minha timidez. Eu falo até hoje, eu sou a pessoa mais tímida que eu já conheci na vida. E olha que eu já trabalhei com clientes, com atletas,
que na conversa, numa sessão, só respondiam sim e não na primeira sessão, né? A ponto de não querer dialogar por conta de timidez. E aí depois com o tempo vai soltando. Só que eu era uma pessoa que tinha timidez como, cara, era um absurdo. A ponto de, não sei se alguém vai se identificar com isso, né? Porque é absurdo. Eu, quando encontrava alguém na rua, na minha cidade natal, ali, Garibaldi, uma cidade pequena, então quem a gente encontra na rua antigamente era conhecidos. E quando eu via alguém conhecido de longe, eu cruzava a rua para não precisar conversar com a pessoa. De timidez, de medo, de ter que falar. Então eu não falava. Eu era uma pessoa quieta, calada. E quando eu fui começar a produzir conteúdo e tal, comecei a pensar em tudo, né? Meu Deus, o que as pessoas vão falar? Elas vão me criticar e não sei o quê. E aí eu fui percebendo que aquela timidez, na verdade, timidez nunca é só timidez, tu não quer falar. A timidez é o medo do que as pessoas vão falar. É o medo da crítica. Isso é a timidez. Porque talvez tu já foi criticado em algum ambiente, tu sofreu com aquilo, então tu se condicionou. E aí tu criou o quê? Um padrão de ficar quieto, de escutar mais. E aí eu sempre tive isso até na minha cabeça, na minha infância, adolescência, né? Ah, eu prefiro escutar porque eu aprendo mais assim. Só que aí eu fui vendo o quanto a timidez me limitou de aprender muito mais coisas. Por exemplo, cara, meu avô faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Eu queria ter conversado mais com meu avô. Meu avô faleceu de acidente, né? Não teve uma preparação, uma doença que mostrou que ele iria partir. Foi acidente. E eu vivi muito com ele. Só que, se fosse hoje, eu queria ter perguntado muito mais coisas para ele. Uhum. E até com meu próprio avô eu não perguntava tanto, porque tinha certa timidez ali. Então a primeira grande batalha que eu tive foi isso, foi vencer a timidez. E eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu postei foi um stories, na época, e eu gravei, eu levei umas 2 horas para gravar o stories, na época era 15 segundos o stories. Então imagina, um vídeo de 15 segundos eu levei umas 2 horas para gravar, que eu olhava e falava, nossa, ficou muito ruim. E ficou muito ruim, aí eu voltava e gravava e tal. Até que eu gravei, salvei, e eu levei quase um dia inteiro para postar. Porque eu pensei, caraca, isso aqui as pessoas vão falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que eu postei. Eu tinha, naquela época, vergonha do meu sotaque. Vergonha do sotaque. E aí eu comecei a postar os vídeos e eu só pensava em uma coisa, no meu propósito. Para vencer aquela timidez, eu pensava no propósito, que é o quê? Eu sei que tem muitas pessoas, muitos atletas que precisam disso, que precisam dessa mensagem, que precisam desse direcionamento, então eu vou falar para eles. E aí eu comecei a colocar muito isso. É para eles, é para eles, é para eles, e não para quem vai falar, para quem vai fazer piada, porque eu tive isso. Eu tive as críticas que eu imaginei, eu tive muito mais piadas do que eu imaginei que eu ia ter em minha direção, só que isso tudo me fortaleceu. Por quê? Porque meu foco estava no propósito, em para quem eu quero falar. Como é que tu lidou e lida com as críticas em relação a isso? Deve ter muito ainda, com certeza. Sim, hoje se eu não tenho crítica, eu vejo como algo que eu não estou fazendo certo. Se a gente não tem hater, se a gente não tem crítica acontecendo, é porque tu não está fazendo o movimento suficiente. E eu entendi isso lá atrás, quando as críticas começaram a aparecer, e eu converti essa crítica em energia para quê? Para focar mais ainda em quem eu queria ajudar. E aí eu fui vendo muito rápido quantas pessoas eu estava ajudando e quanto os críticos são a minoria. Porque se tu parar para analisar, o cara que critica o teu vídeo, ele está fazendo a mesma coisa em vários outros vídeos, em vários outros conteúdos. O crítico, o hater, ele é profissional em criticar os outros. E às vezes isso é a única coisa que ele sabe fazer. Então ele é bom nisso. Por isso que ele se especializa e, cara, ele vai criticar as pessoas. E por isso existem muitos críticos também. Só que tem mais pessoas querendo te ouvir, querendo ser ajudadas por ti, do que querendo te criticar. Total. Só que o que muda é em quem tu vai focar. Tu vai ter o medo das críticas, ou tu vai focar em quem quer te ouvir, quem quer ser ajudado, quem quer melhorar de vida, né, no teu ambiente na advocacia e tal. Então é tu que define isso. E eu lá atrás precisei definir e perceber que as críticas eram muito boas, porque elas mostravam que eu estava fazendo algo, e mostram até hoje que eu faço algo diferente do que aquela pessoa que está criticando está falando. Eu tenho um atleta agora, até está em competição, uma competição mundial muito grande aí de uma modalidade, e teve uma prova agora que ele ficou 15 minutos atrás do líder, numa prova, né? Mas são várias provas e isso, cara, não é nada. E aí teve um americano que postou
o vídeo falando, só 15 minutos atrás do líder, né? E o cara é um hater de carteirinha desse atleta. E aí, nossa, muitos brasileiros, porque ele é brasileiro, né, publicaram, cara, o teu sonho é ter um filho dele, né? O teu sonho é casar com ele, não pode, né? Porque tu sempre tá falando dele, de uma coisa que não faz sentido. Porque o cara tá lá, tu não tá lá, no auge, né? Uhum. E isso mostra que, cara, se tu não tiver hater, se tu não tiver crítico, tu tá fazendo pouco. Tu não tá incomodando ninguém. O vendedor de picolé não tem hater, sabe? Mas quando ele cresce, quando ele empreende, quando ele faz alguma coisa, aí tu vai ver como ele vai ter hater. Aí tu vai ver como ele vai ter pessoas que antes eram amigos, né, que cumprimentavam ele todo dia e que vão falar, pô, o que aconteceu contigo? Né? Não tem isso nos ambientes, às vezes, pô, tu comprou um carro melhor, aí chega um conhecido teu, nunca vai ser um desconhecido, vai ser alguém que meio que conhece, né? E vai falar, pô, tá fazendo o quê? Tá fazendo coisa errada, não sei o quê, né? Porque as pessoas só veem aquilo que elas têm dentro delas. Esse é o ponto para a gente conseguir lidar bem com as críticas e crescer dentro daquilo que tu quer. Observe que o que as pessoas falam é sobre o que elas têm dentro delas. A boca só fala aquilo que o coração tá cheio. Exatamente. E eu falo, eu até comento isso bastante para os advogados que estão começando. A gente sabe que no início todo mundo tem dificuldade, seja com timidez, por em relação à crítica, seja com várias outras coisas. Tu acredita que somente a consistência vai te mostrar o formato certo? Tu acredita que existe um formato certo? Porque a pessoa está começando, ela está perdida. Ela não sabe formato, agora falando de rede social, ela não sabe formato, se é Reel, se é carrossel, se é foto, se ela grava vídeo, se ela não grava. Tu acredita que ela tem que buscar um modelo ou tu acredita que ela tem que encontrar o melhor dela? Eu acho que o modelo não vai falar mais alto do que tu ser tu mesmo. Então tu pode usar um modelo que mais tem dados que mostram que engaja e tal, só que se tu não estiver sendo tu mesmo, aquilo ali não vai fazer sentido para as pessoas. Porque em primeiro lugar, não vai fazer sentido para ti. Então eu penso muito isso, né? Cara, se eu vou publicar alguma coisa que não faz sentido para mim, eu não publico. Tem que fazer sentido para mim, aquilo ali. Porque só assim vai fazer sentido para quem se conecta comigo. Pessoas se conectam com pessoas. Então, para que a outra pessoa te escute, para que a outra pessoa de alguma forma se conecte para ser ajudada, para ter uma direção, ela precisa se conectar em primeiro lugar contigo, com a tua história. Então, o quanto tu tá sendo tu mesmo. Hoje nas redes sociais, tem muita gente, e às vezes isso é uma defesa, né? Tentando ser algo que elas não são. E achando que isso vai dar mais alcance e tal, só que não vai. Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas, com pessoas grandes do mercado digital também, né? Grandes players que viveram um personagem até que não aguentaram mais, não suportaram aquele personagem. O que é um personagem? Tem gente que ensina isso, né? Pô, tu tem que criar um personagem. E aí tu deixa de ser tu mesmo, tua identidade, e tu se torna esse personagem. Eu já vi a ponto de que um cara muito grande do digital, ele tem um personagem, hoje já está mudando muito o personagem dele porque não se sustentou, mesmo que é um cara que faturou milhões e milhões no mercado, aí centenas de milhões. E ele, por exemplo, teve uma imersão com banheira de gelo e ele não entrou na banheira de gelo porque ele disse que o personagem dele não aparecia em nenhum ambiente sem calça. Ou seja, bermuda ele não podia usar. O que isso diz sobre a pessoa? Cara, era uma experiência que seria transformadora para ele. Pode ser que ele teve medo de enfrentar aquilo ali e tal, só que o ponto principal foi, o personagem não pode fazer isso. Quanto ele deixa de ser ele mesmo ali? Que quem não permitiu foi o personagem, não foi ele, a identidade, a essência dele. Então, se tem uma dica, assim, para quem tá começando, seja tu mesmo, cara. As pessoas se apaixonam quando elas veem verdade. Quando tu se apaixonou pela tua esposa, pelo que tu se apaixonou? Por que ela tentou te mostrar ou pelo que ela te mostrou? Pela essência. Pela essência. Eu falo, a minha esposa, né, no nosso primeiro encontro, foi muito engraçado, porque ela sabia que eu era treinador mental, terapeuta, né? E aí ela chegou e depois de um tempo eu falei para ela, cara, tu aproveitou a primeira sessão, né? Porque quando ela soube mais do meu trabalho, que eu não atendia só atletas e tal, ela jogou tudo de pior da vida dela, vamos dizer assim. Tudo que tinha acontecido, os problemas, os desafios emocionais e tal. E aí eu olhava para aquilo e falava assim, cara, que incrível.
Eu pensava, né? Que BO, mas pô, tô gostando disso. E aí eu falo, eu me apaixonei pelo pior dela. Só que o pior dela, o que que era? Ela estava sendo ela mesma, verdadeira. Então ela me deu a oportunidade de conhecer ela na essência, logo de cara. E aí a gente brinca até hoje, ela fala, né? Nossa, se depois daquele dia tu me chamou, eu sabia que ia ser pra vida, né? Porque ali eu despejei tudo que tinha de pior em mim. E foi literalmente isso. Então, isso é um exemplo, né? Na rede social, se a gente parar para analisar quem a gente acompanha, talvez quem a gente mais acompanha são pessoas que estão sendo reais ali, que estão compartilhando o dia a dia. Vocês estão fazendo muito isso, né, Eduardo? E isso é incrível, porque, cara, tu não precisa inventar nada, tu não precisa criar, tu só mostra o que tu faz. Só que às vezes as pessoas pensam, não sei se isso já passou pela tua cabeça, que o que eu faço é pouco, não tem importância, né? Tipo, pô, na rede social tem um cara lá que tá viajando com o próprio jato agora, por que que as pessoas vão olhar para mim que ando a pé na rua? Só que o cara que tem jato também anda a pé na rua. Já passou e tu deve ter relatos bem parecidos nisso, Nicolas, eu pensei que era irrelevante até chegar um ponto de um cara falar que ele viu um conteúdo meu e não tirou a própria vida. Eu já tive. Tu já não teve relatos parecidos? Sim, muitos. E daí a gente vê que não importa se a gente vai atingir 1000 ou uma. Se for uma e for a certa, Exatamente. tá perfeito. Exatamente. Agora, né, nesse episódio que a gente viveu aí da internação do Gabriel na UTI, era algo que para mim seria muito mais fácil se eu só guardasse, não compartilhasse com ninguém o que estava acontecendo, mas eu entendi que mesmo eu lidando com a maior dor que eu já senti na vida e que eu compartilhar aquilo aumentaria um pouco a dor, Sim. porque eu estaria vivendo mais intensamente aquilo ali, e é o que faz, né? A rede social, ela amplifica a nossa vida, ela não deve ser algo diferente, ela deve amplificar aquilo que a gente vive. E eu decidi compartilhar. Porque eu sabia que aquilo ali seria uma bênção não só para mim, um propósito não só para mim, mas para as pessoas que de alguma maneira se conectassem com aquilo. E eu me conectei com muitas pessoas durante esse período, e muitas pessoas, muitos adultos, mas muitos mesmos, homens, mulheres, trouxeram muitos testemunhos, vamos dizer assim, do que o Gabriel, acamado, sedado, entubado, estava causando na vida deles. Porque eles estavam lá reclamando de alguma coisa. Teve uma pessoa que realmente falou, que já me falou algumas vezes na rede social que queria tirar a própria vida, que ela só me mandou uma mensagem assim e falou, cara, o Gabriel tá me ensinando uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele tá me dando força para eu continuar vivendo. Porque ele, com 4 meses, está ali, lutando pela vida. Eu tô aqui, sou adulto, tenho filhos, tenho tudo nas minhas mãos e tô reclamando, tô pensando em tirar a minha vida, sabe? Então, uma coisa que eu não precisava postar e tal, para mim seria mais confortável, eu decidi compartilhar, senti mais ainda a dor, mas eu entendi que aquilo ali ajudou as pessoas também. E a gente acabou se conectando justamente com muitas pessoas boas nesse período. Que a quantidade de orações, de força, de energia que a gente recebeu foi algo que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou. Teve o padre Marcelo Rossi rezou pelo Gabriel, através de uma seguidora que é amiga dele e pediu, né? Tipo, quando a gente iria chegar nisso e tal, não é sobre ele, é sobre uma multidão de pessoas que se uniram para o bem. Exato. E eu acredito muito que Deus quer isso, né? Com certeza. Deus quer isso. Então, o pior não acontece por acaso. Acontece para unir as pessoas também. A família, a nossa família, ela se uniu muito mais, sempre foi unida, mas acabou se unindo mais, né? A fé fortaleceu em todos. Então, se a gente não compartilha a nossa vida real, não adianta querer criar, inventar outra coisa que não seja real. Isso não vai conectar com as pessoas. Exatamente. Amai-vos uns aos outros, comemos a bem. Cara, muito bom. Cara, que papo incrível. Obrigado mais uma vez. Temos muito assunto e se o pessoal gostar do episódio aí, a gente faz um segundo papo, com certeza vai ser muito bacana também. Cara, só tenho que te agradecer, foi uma aula para mim, como sempre, estar contigo. Tenho certeza que o pessoal vai adquirir algum conhecimento sobre vida, sobre negócios, falamos sobre muita coisa aqui. E obrigado por transbordar conhecimento, obrigado pela tua presença também. É isso, é um prazer enorme estar aqui no Viver Direito, porque, como o nome já diz, né, a gente precisa aprender a viver direito. E para quem vive do direito, né, primeiro, busque viver direito com os teus valores, com os teus princípios, fazendo o bem para as pessoas, que essa é a tua atividade. Se tu é advogado, tu está aqui para ajudar as pessoas, literalmente. Então comece ajudando a si mesmo, porque esse é o único caminho que vai te fazer ajudar as pessoas, principalmente aquelas que tu mais ama.
Sensacional. O cara é tão bom que eu não preciso nem fazer a última pergunta. Ele já sabia, era justamente essa. Mensagem para o pessoal, mas se quiser, vontade também. Vamos fazer uma mesma sequência que a gente já faz também aqui, cara. Deixa uma mensagem. Seja, imaginemos que chegue para qualquer e toda pessoa do mundo, seja para advogado, seja para empresário, seja para atleta, para qualquer pessoa. Qual mensagem tu daria diante do que tu viveu, desses teus testemunhos atuais também? Não desperdice o teu tempo reclamando de coisas que podem ser resolvidas com esforço, com trabalho e com suor. E olhe a partir de agora, neste dia, nesse momento, não amanhã, mas hoje, para cada pessoa que tu encontrar, como se fosse a última vez que tu está encontrando ela. E deixe o teu melhor para essas pessoas. Se tu encontrar alguém no elevador agora, na rua, cumprimente essa pessoa, mesmo que ela não vá te cumprimentar. Porque pode ser a última vez que tu vai ver essa pessoa. E isso também dentro do teu ambiente, da tua família. Então não desperdice tempo deixando de abraçar, de beijar, de falar o melhor, de entregar, de demonstrar aquilo que tu sente de melhor pelas pessoas. Porque a vida está acontecendo agora. Ela não acontece depois. E a gente não sabe se vai existir o depois. Sensacional, pessoal. Esse foi mais um episódio e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, meu irmão. Valeu.